Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Valeu pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. E do lado dos comentários ali, que você que gosta de comentar, tem o hype, se você puder clicar ali, ajuda demais o vídeo a subir para mais palmeirenses. Bora lá, galera, uma notícia muito importante. Eu tô trazendo esse conteúdo falando sobre esse jogador aqui pelo menos a cada 2 semanas, acompanhando, e mais uma notícia muito boa, confirmando o que eu já tinha falado para vocês lá atrás sobre o Paulinho. Vocês vão saber também sobre o jogo Palmeiras e LDU. O Palmeiras já chegou lá e dúvidas no time. Pode ser que o Abel mexa no time. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui tática para falar sobre esse jogo. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não. E o goleiro vai ser o mesmo? Provavelmente sim, né, galera? Também quero citar aqui o que o Fernando Praz falou sobre o Felipe Luiz, que ele foi perfeito, brilhante. Estava esperando algumas pessoas falarem sobre isso. O Rizek falou e o Price também foi outro. Lembrando, galera, nesse final de ano você quer presentear alguém, você pode presentear com esse quebra-cabeça aqui da Puzi, ó. Esse daqui tem 100 peças, tem de 200, 300 peças, tem de outros clubes, caso você queira presentear alguém que torce para outro time, tudo certo. Tem quebra-cabeça de animais, imagem do Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, entre outras coisas. Só usa o cupom que tá aqui na tela, ou então clica no primeiro comentário na descrição, você vai ter o desconto automático clicando no link ou usando aqui o código Verdão Sempre, tá bom? Cara, primeira coisa, o Palmeiras vai ao Equador enfrentar a LDU, que não tem o seu goleiro, que está machucado. Inclusive nós também, né? O Everton também está machucado. Duas coisas que eu queria pontuar aqui. Sobre o Carlos Miguel, primeira coisa, eu vi algumas pessoas fazendo críticas, né, ao goleiro. Não pegou nenhuma bola, não fez nenhum milagre. Pô, gente, vamos lá, né? Os gols que o Carlos Miguel tomou do Flamengo, o do Arrascaeta, do Pedro e do Jorginho, foi um pênalti, né? Pênalti, o goleiro não vai pegar, a gente precisa dar uma sequência, né? Tipo, 10 pênaltis, 15 pênaltis, a gente vê ali como é que foi o aproveitamento. E os gols, o cara saiu na cara do gol. Então assim, o goleiro poderia pegar aquela bola? Seria um milagre, né? Seria um milagre pegar tanto o chute do Pedro como o do Arrascaeta. Mas o goleiro do Palmeiras tem que fazer milagre. Beleza, vou aceitar esse comentário de quem falou. Das pessoas que pensam assim. Só que o cara não tem ritmo. O cara acabou de entrar. Por isso que eu vinha falando lá atrás, quando jogou Palmeiras e Fortaleza, por exemplo, ele poderia ter jogado. Jogou o time inteiro reserva aquele dia. Ele poderia ter entrado, não faria diferença pro goleiro ir pegando ritmo. Mas o Abel sempre opta por deixar o Everton. Agora ele se machucou. O goleiro é ritmo, gente. É diferente de um jogador de linha, precisa jogar. E eu não mudaria o goleiro hoje, não. Manteria, hoje não, pra amanhã, manteria o Carlos Miguel no gol. A gente precisa de sequência. O goleiro precisa de sequência pra ter o ritmo, e eu sei que quando o Everton ficar bom ele volta, só não sabemos quando o Everton volta. Isso é uma coisa que não está sendo falada. Parece que a lesão dele não foi tão simples como foi falado, lembrando que o Palmeiras não divulga prazos, tá? Outra coisa, Fux e Murilo, e aí? Olha, agora eu vou ser sincero, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, tá? Porque a gente aprende dia a dia. Eu achava que o Fux tinha que jogar contra o Flamengo, o Murilo não. O Murilo também não vinha jogando bem, ele fez até um jogo ruim na semana antes desse jogo, mas jogo contra o Bragantino, aliás. Só que é o seguinte, é um jogo que o Palmeiras precisa o quê? Ter atenção, não pode ter falha. Então, se eu tivesse que escolher entre um ou outro, nesse jogo, como o Fux não foi bem contra o Flamengo, eu não quero queimar o jogador, ele é um cara importante, tem um bom passe, eu usaria o Murilo, tá? E não está descartado isso, pode ser que isso aconteça sim, o Murilo apareça no time, de repente até junto com o Fux, pode ser, o Abel ainda não definiu a equipe. E temos uma mudança ali no meio de campo, provavelmente o Maurício sairia do time. Tudo está sendo estudado, mas eu acho que o Murilo é um cara que ainda pode apresentar um bom nível e nos ajudar bastante. O Fux, o que ele tem de melhor, eu sempre falei isso aqui, e teve gente que não gostou quando eu falei isso. O Fux, que ele tem de bom é o que? Ele é bom no jogo aéreo, ele é um zagueiro ali que tem um excelente passe, só que o Fux, o melhor dele não é 1 contra 1. Aliás, o que ele tem de pior é o 1 contra 1, quando o atacante está ali junto com ele. Então, como é um jogo fora de casa, a gente precisa do bom resultado. Não seria uma má ideia. Eu não acho que seria um absurdo o Murilo aparecer no lugar do Fux. É o que eu acho. E você deixa a sua opinião, lembrando, o jogador pode ajudar sim e jogadores vão jogar mal, tá? Não tem como o jogador uma linha reta, nota 8 daqui até o final da temporada. E uma informação sobre o Paulinho, que eu já venho falando aqui pra vocês, quem acompanha o canal, que a tendência, o Palmeiras aguarda, o Palmeiras não divulga, porque o Palmeiras não divulga prazo nenhum, igualzinho do Everton. A ideia era ter o Paulinho no final de novembro, tá? Quando ele se machucou lá, falaram que a cirurgia, essa correção dessa cirurgia levaria 3 meses. Então, se você contar de quando ele fez a cirurgia, que foi ali em agosto, setembro, outubro, novembro. Não se sabe o dia exato, mas a ideia é que na segunda quinzena de novembro, o Paulinho esteja à disposição. E aí, claro, até voltar ao ritmo de jogo 100%, Paulinho só vai estar
lá no ano que vem. Só que a gente viu o que ele fez na Copa do Mundo de Clubes, estando ali mais ou menos. O Paulinho não conseguia nem correr. Não sei se vocês lembram, ele não dava nem pix. Então há essa expectativa assim. O Massini, mais um aí que tem boas informações, falou isso lá no G4 hoje do Band Esportes. Então as informações vão batendo. A pessoa, você fica sabendo, aí uma outra pessoa que tem informação fica sabendo, e estamos chegando ali ao mesmo parâmetro de notícia, que o Paulinho deve voltar em novembro e vai ajudar demais, galera, demais. O Palmeiras pode ir para uma final de Libertadores, não estamos na final, tem 2 jogos, começa amanhã a batalha, e ter um Paulinho no banco de reserva. Faz diferença ter um Paulinho na reserva? Se faz diferença. Como eu falei agora há pouco, no Mundial de Clubes ele mostrou sua qualidade. Então, é torcer para que ele continue treinando, se reabilite, fique bem. Essa cirurgia, como eu falei, foi uma correção para ele parar de sentir tantas dores como ele estava sentindo, que estava incomodando e o atrapalhando para jogar. E que ele possa voltar mesmo e nos ajudar. Vai ser bom demais ter o Paulinho de volta. Outra coisa aqui sobre o Fernando Praz, que falou sobre o Felipe Luiz, eu achei sensacional. Inclusive quero recomendar um vídeo do Passione Verde, do Lucas, que eu tava conversando com ele. Ele vai subir um vídeo muito legal falando sobre essa pressão que o Flamengo tá fazendo. Fez desde o jogo contra o São Paulo. Eu vou colocar aqui na descrição, na hora que ele subir o vídeo, dá uma olhada aí. O Fernando Praz falando do Felipe Luiz, porque foi pouco falado, né? O Rizek falou que quem ganhou foi o cinismo, né? Que agora o Flamengo ficou quietinho. Não foi ajudado pela arbitragem, tá? Não sou eu que tô falando isso. Isso é a CBF. Soltou lá a nota do Hilton Pereira, falando do Hilton Pereira e do árbitro do VAR. Não, a recomendação é essa. Foi uma boa arbitragem pra eles. Olhem só. E eles continuam a pressão. E o Praz falou do Felipe Luiz, né? Que ele esperava um pouco mais dele. Foi frustrante a entrevista do Filipinho, o bonzinho, o íntegro. Mudou, né? Ele era de um jeito, já mudou, já tá de outro jeito ali. Falou que não pode. E ainda atacou o Palmeiras no domingo. Querido, quem não pode reclamar de arbitragem são vocês. Como eu falei aqui, que vocês se fingem de sonsos, né? O pênalti aqui que não deram pro Palmeiras, ou o gol ali teve falta. No jogo contra o Cruzeiro, o Alexandre pra ser expulso, deu no meio do Caio Jorge, sem querer falta. Sem querer falta, exatamente como foi pênalti pro São Paulo e não foi dado. Perfeito, só que você teria sido expulso, vocês teriam jogado com um jogador a menos, contra o Corinthians aconteceu aquilo. Então assim, esse papinho, como eu falei ontem, que o Palmeiras ganhou 15 pontos. Isso aí é papinho pra lunático, aquele cara completamente... Aqui, ó, só enxerga o meu time. Ele vai falar isso mesmo. O cara não tem compromisso com nada. E flamenguista falando que não foi pênalti no Gustavo Gomes. Então, assim, inclusive tem comentarista falando sobre isso. E tem gente que não tá aguentando nem trabalhar com ele mais, né? Mas deixa quieto, manda disso pra lá. Fernando Praz falou muito bem. Felipe Luiz, mais do mesmo. Entrou no nível de todos os treinadores. Cada um defende a sua e não quer saber de absolutamente nada. Então não venha com comentários éticos não, tá? O Filipinho, nada ético, pra falar a verdade. É outro... cara de pau que só quer benefício próprio, quer que ajude o time dele, e quando o time dele não é ajudado ele fica quieto. O Abel faz isso, não é só o Abel, mas o Abel, tudo que ele faz tem um peso maior, né? Tudo que ele faz fica desse tamanho aqui, ele chuta o microfone, o Abel é um bruto, um estúpido, São Paulo chuta o microfone, ninguém nem fala, porque era do Flamengo, né? Vai falar do cara do Mengão, pô. Tamo junto, galera, que é Verdão sempre. Ótima quarta-feira pra vocês. E vou acompanhar o jogo hoje, Racing Flamengo. Mais tarde colo aqui que tem análise e opinião desse jogo. Valeu, aquele abraço, é nóis.